Vamos então dando início aos trabalhos que foram planejados para a noite de hoje. E assim, oficialmente, em nome da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, damos as boas-vindas a todos vocês e desde já agradecemos a presença para prestigiarem a 26ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo com o tema Espiritualidade e a Iluminação do Ser. Nós iniciaremos as atividades com uma harmonização através da música e por isso vamos convidar ao palco o grupo musical Em Busca da Paz, por favor. O grupo musical Em Busca da Paz existe desde 2005. Ele é formado por um grupo de médiuns da Casa Espírita União Em Busca da Paz. Tem por objetivo levar a mensagem terapêutica de Jesus, seu Evangelho e a doutrina espírita através da música. Você vai anunciar as músicas? Boa noite a todos. Agora os encarnados. Boa noite. É isso aí, agora os encarnados. Boa noite a todos. Muito bem, vamos ter bastante energia nesta noite. Começaremos com a música Caridade, de Jerônimo Mendonça. Canta nobre coração, a canção do amor sem fim. Canta a estrela na amplidão, canta a rosa no jardim. Canta o amor gerando luz, em sublime profusão. Um dia cantou Jesus, a excelência do perdão. Se queres a felicidade, aprenda esta canção. Fora da caridade não existe salvação. Fora da caridade não existe salvação. Cantaremos agora a oração de São Francisco e quem souber nos acompanhe, por favor. Principalmente o refrão. Principalmente o refrão. Contra a dúvida que eu leve a fé onde a
Bom, cantaremos agora O Caminho Verdadeiro, também letra de Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado. Você sabe por que eu ando sempre alegre assim cantando, como estão a me escutar, me escutar. O meu passado é sombrio, conheci a fome e o frio, já vivi sempre a chorar. Hoje sou bem diferente, vivo alegre, estou contente, como assim nunca supus. Encontrei um bom roteiro, o caminho verdadeiro, que há de levar-me a Jesus. Encontrei um bom roteiro, o caminho verdadeiro, que há de levar-me a Jesus. Bem na frente dessa estrada, fortemente iluminada, caminhando vai também, do Brasil terra querida, mocidade aguerrida, sempre na chapada. É que o tempo está chegado, o Brasil idolatrado vai cumprir sua missão. Diz despacio, irmão mais velho, Brasil larga do Evangelho, é do mundo coração. Diz despacio, irmão mais velho, Brasil larga do Evangelho, é do mundo coração. Cantaremos agora a Prece de Cáritas. Ó Deus, és nosso Pai, que és amor, que és bondade, dá força a quem sofrer, dá-nos o dom da caridade e põe
Verdade. Essa versão, essa música, na verdade, ela foi inspirada espiritualmente ao nosso maestro, José Roberto Sola. Pode ser. O verdadeiro homem de bem cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade, na maior pureza. O verdadeiro homem de bem se interroga sobre os seus atos, se fez todo o bem que podia, se não fez o mal, se ninguém tem queixa dele, se a todos respeitou, se fez ao seu próximo o que a si desejou, se fez ao seu próximo o que a si desejou. O verdadeiro homem de bem não repara nos defeitos alheios, pensa em suas imperfeições, busca sempre melhorar, aceita com humildade suas dores nessa vida, sabe são suas provas, não se deixa desanimar. Tem sentimento de amor e de caridade também. Faz o bem pelo bem, sem olhar a quem. Faz o bem pelo bem, sem olhar a quem. Faz o bem pelo bem, sem olhar a quem. Evangelho de Evangelho de Luz, de Roberto Ferreira. Vamos lá? Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser
obrigado ao grupo musical Em Busca da Paz. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e agradecer especialmente ao grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho por ter aberto suas portas tão carinhosamente para receber o evento dessa noite. Muito obrigado. Nós convidamos a todos para continuarem acompanhando, prestigiando a Semana Espírita. Ela vai até o dia 9, amanhã, sempre no mesmo horário. Então, o convite para continuarmos prestigiando, acompanhando. E agora nós vamos, com muito carinho, convidar ao palco a Cristina Genovese. Ela é a presidente da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Bem-vinda. Boa noite a todos. Que sejamos sempre bem-vindos nesta casa de oração, que nos acolhe, que nos recebe com muito amor, com muita luz. E vou falar um pouquinho da USE. A USE é a União das Sociedades Espíritas. E a USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo tem como objetivo unir as casas espíritas de São Bernardo e Diadema. E sempre promovendo ações como esta, né, de união, cursos, palestras, formação continuada, com o objetivo de aprimorarmos as nossas ações dentro das casas espíritas. E também estarmos juntos, né? Juntos nessa seara do Cristo, que para o Cristo é muito importante que estejamos aqui de forma fraterna, nos reencontrando, né? Nos abraçando, que fazia um tempinho, né? Que a gente não tinha momentos como este. E muitas instituições espíritas trabalharam para este evento. E trabalharam com muito amor, com muita dedicação, fazendo o melhor que podíamos, né? Todos nós. E o nosso melhor, eu costumo dizer que não é a perfeição, né? A gente se dedica, mas para o Cristo, o que importa é fazermos o nosso melhor. E recordando um pouquinho, eu coloquei hoje assim, no domingo, nós abordamos como podemos elevar o espírito diante de nossas ações. Então, nesta Semana Espírita, nós começamos desta forma, né? Como podemos elevar o nosso espírito. Na segunda-feira, os jovens vieram aqui para nos contar como a gente pode tocar o coração do jovem para buscar o caminho da luz. Na terça, foi abordado a importância do nosso anjo guardião, que ele sempre está presente na nossa jornada. Quarta-feira, nós conversamos sobre a importância do conhecimento. E para termos o conhecimento, a gente precisa estudar, né? E o estudo também é o caminho, é onde a gente pode esclarecer as ideias e buscarmos bons caminhos, caminhos de luz. Ontem, na quinta, foi trabalhada as emoções. Como a gente pode verbalizar as nossas emoções para que as pessoas possam compreender a nossa palavra, né? Então, cada dia foi discutido algo a respeito de nos melhorarmos. E hoje nós vamos abordar a importância de educarmos os nossos pensamentos. Será que vai ser fácil, né? E hoje está marcado para o nosso amigo Aldenis, mas ele está com um pouco de dificuldade para chegar. Ele veio de São Paulo, ele já avisou, está a caminho, né? Mas se ele não conseguir chegar, a palestra está preparada com muito carinho pela nossa Elizabeth, tá? Então, ela também é psicóloga, né? E ela
já organizou a fala, todo o estudo, para que a gente possa sair daqui sabendo um pouquinho mais de como a gente pode organizar esse pensamento. E que possamos aproveitar cada momento, né, desse dia. Depois o Emerson vai colocar aqui para a gente as opções que nós temos lá embaixo, né? E gratidão a todos por estarem aqui, prestigiando esta semana, com a certeza que a espiritualidade de luz já se faz presente entre nós. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. O objetivo da Semana Espírita é divulgar a doutrina espírita, é a interação e confraternização entre os espíritas e os não espíritas. Também trazer lenitivo, bem como informações atualizadas, alertas, sugestões, entre outras informações referentes à doutrina de Jesus. Gostaríamos de lembrar também que lá embaixo, na recepção, existe um espaço preparado para a troca de livros, bastante interessante. Então não deixe de visitar, de ter a oportunidade de levar talvez uma leitura diferente para casa. E também tem lá uma mesa com um companheiro nosso orientando sobre o Evangelho no Lar, também muito interessante. Não percam a oportunidade de conversar um pouquinho com ele. No domingo, quando foi a abertura desse evento, foi montado aqui, lateralmente, uma bancada onde foram feitos trabalhos mediúnicos. Dentre esses trabalhos, foram feitas algumas psicografias. E para hoje foi selecionada uma que nós leremos para os senhores. Convidamos então ao palco a Liz, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que vai fazer a leitura para nós. Boa noite, Liz. Fica à vontade. Aqui. Boa noite a todos. É um prazer estarmos juntos nesta noite, nesse encontro tão gratificante junto com a espiritualidade. Então vamos à leitura. A importância da Semana Espírita. Muita paz a todos. A importância da Semana Espírita muitas vezes não é reconhecida por ser considerada uma festa social. Mas se engana quem pensa assim. A Semana Espírita tem o objetivo de unir os irmãos trabalhando assim o amor e a espiritualidade. Queridos, não julguei se o trabalho ou aquele é mais importante. Todos os trabalhos são importantes, muito mais do que vocês imaginam. Não discriminem a mediunidade. Não acrediteis que o passe, a exposição e outras atividades são mais importantes do que quem trabalha por trás dos bastidores. Todos aqueles que se doam têm importância na divulgação da doutrina. Todos são importantes na obra do Criador. Sejam bem-vindos. Afonso Denise Almeida. Obrigado, Liz. Então agora um pouco mais harmonizados pelo coral que nos presenteou com lindas canções, com a leitura da psicografia, vamos finalizar a nossa harmonização, preparando os caminhos para o nosso palestrante que já está presente, convidando ao palco a Marina, do Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho,
vai fazer para nós a prece inicial. Então vamos serenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, agradecendo ao nosso irmão Jesus Cristo esta oportunidade ímpar de abrir os nossos corações, os nossos pensamentos, para receber tudo aquilo que foi preparado pela espiritualidade amiga, pelos mentores que conduz a Semana Espírita, pelos mentores desta casa bendita de João Ramalho. Nesta noite abençoada, vamos sentindo a presença dos nossos irmãos aqui presentes com cada um de nós, nos amparando, nos dando a sustentação importante para o nosso dia a dia. Que possamos refletir em cada palavra, na busca da nossa transformação. Jesus querido, nós te agradecemos. Agradecemos a presença de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e queremos pedir, Jesus, que envolva com todo o seu amor e toda a sua luz o palestrante dessa noite, nosso querido irmão Aldenis, que trará a mensagem da Semana Espírita nessa sexta-feira. Permanece conosco, Jesus querido, hoje e por todo sempre, que assim seja. Obrigado, Marina, por sua prece e seu envolvimento. É chegado então o momento que todos mais aguardavam, mais esperavam. Ele irá apresentar o tema A Disciplina do Pensamento e a Transformação do Homem. Ele trabalha na Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, na cidade de São Paulo. Ele está lá desde 1993 e atualmente ele é diretor doutrinário da casa. Suas atividades são médico psiquiatra do abrigo de idosos, coordena o grupo de atividades do atendimento fraterno, realiza palestras em várias casas espíritas, passes e participa de sessão mediúnica. É especialista em logoterapia e terapia cognitivo-comportamental. Também participa do programa na TV Mundo Maior, chamado Jesus e o Logos, onde fazem uma ponte entre a logoterapia, que é a psicologia espiritual, e o Evangelho de Jesus. O programa passa às quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Convidamos então ao palco Aldenis Leite. Então, uma boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua bondade, na sua misericórdia. Esse tema é altamente propício para os nossos dias, avaliarmos como estão os nossos pensamentos e, em consequência dessa avaliação, nos tornarmos criaturas mais aprimoradas, espíritos que crescem na direção de Deus. E eu gostaria de trabalhar essa questão do pensamento hoje com base na psicologia, envolvendo também, é claro, a doutrina espírita. Porém, gostaria de trazer um contexto também psicológico, porque a moderna psicologia, hoje conhecida como psicologia de terceira onda, vem abordando a questão do pensamento de uma maneira muito interessante,
que afasta um pouco alguns conceitos que temos e que são, por vezes, perturbadores. A criatura humana tem um destaque significativo em relação aos outros animais. Nós somos animais considerados racionais. Isto porque raciocinamos. Mas raciocinar é a mesma coisa que pensar? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Será que raciocinar traduz efetivamente pensar? A rigor, não é a mesma coisa. A capacidade de pensar nos propicia o poder do raciocínio, de equacionarmos a respeito da dinâmica da vida, do nosso funcionamento pessoal, do nosso caminhar. Entretanto, isto vai além de pensar, porque os animais, por exemplo, um cão, um cavalo, um hipopótamo, eles pensam, entretanto, de um modo fragmentário, onde não existe uma associação de ideias. A linguagem que eles apresentam é uma linguagem pobre. No nosso caso, é bastante diferente. A aquisição da linguagem no ser humano ganhou um destaque singular. Uma criança, por exemplo, de 1 ano e meio, consegue facilmente já fazer associações, não só de ideias, mas de ideias com figuras, com ocasiões, com objetos. Ela consegue fazer rapidamente uma associação. Por exemplo, ela aprende que um objeto, portanto, um animal, por exemplo, um cachorro, ela olha o objeto, o ser cachorro, ela associa ao termo ou à palavra cachorro. Ao mesmo tempo, ela sabe que aquele cachorro é um animal e aquele animal faz au-au. Então ela consegue associar tudo isto de uma maneira muito rápida. É a aquisição da linguagem no ser humano. Um chimpanzé não tem essa capacidade. Então essa linguagem sofisticada que nós adquirimos de fazer associações entre palavras, sons, objetos e assim por diante, deu-nos a capacidade de um pensamento formal, de um pensamento sofisticado. Isso trouxe, sem sombra de dúvida, um grande diferencial de nós em relação aos outros animais. E a partir daí, nós, seres humanos, fomos capazes de desenvolver competências, capacidades de construir, de elaborar, de criar. Fomos capazes de imensas proezas. A nossa mente é um prodígio. Só tem um problema: a mente mente, que é onde eu quero chegar, trazendo um contexto não apenas espiritual, mas também psicológico.
a mente mente. Ela nos trouxe, em termos de processo evolutivo, do princípio inteligente do universo, o espírito, ela trouxe uma aquisição excepcional. A inteligência, as diversas aptidões, uma imensa capacidade de aprendizado, de retenção, de memória. Porém, ela também atrapalhou consideravelmente o nosso processo evolutivo. E por quê? Porque o modo de trabalhar da mente gerou uma situação drástica no nosso cotidiano, porque a nossa mente, ela faz o quê? Ela avalia, ela pondera, ela examina, ela subtrai, ela adiciona, ela considera, ela faz uma série de tarefas que, embora importantes, têm levado o ser humano a um estado profundo de ansiedade e depressão. Um dos fatores mais importantes da depressão e da ansiedade na atualidade é o modo como trabalha a nossa mente. Vou dar um exemplo típico. Nós estamos em uma reunião qualquer, olhamos à distância ali, está alguém que nós conhecemos, uma pessoa simpática, um conhecido nosso. Ele vai passando ali adiante, nós acenamos e ele continua transitando como se nada tivesse acontecido. Imediatamente a mente começa a trabalhar. Por que será que ele não me cumprimentou? Eu não fiz nada para ele. Será que ele deve estar incomodado com alguma coisa que anteriormente eu fiz? Porque eu acenei, não haveria por que ele não ter percebido, ele não é cego. É claro que ele viu, na certa não quis falar comigo. Quando eu passar ali adiante, vou chamar a atenção dele. E começamos a desenvolver um estado de ansiedade, raiva e inquietação. A pessoa provavelmente não viu nada, mas nós achamos que ela viu. E por quê? Porque a mente trabalha assim. Ela avalia perigo, ela oferece alerta, ela fica no encalço de problemas, porque ao longo do processo evolutivo, desde o homem das cavernas, a mente tem servido para produzir sobrevivência. A mente serve para sobrevivermos. Por que que nós descobrimos o fogo? Para não morrer de frio. Por que que nós produzimos a roda? Para chegar mais rápido. Sempre a ansiedade, sempre a preocupação e sempre a sobrevivência. A mente foi feita para isso. Então, o pensamento, que é um produto da mente, naturalmente uma secreção do espírito, o pensamento, ele normalmente se torna negativo. Pensamento negativo é algo inevitável. E agora vem o mais importante. Toda vez que nós queremos eliminar um pensamento negativo, mais ele permanece conosco. Nós temos aprendido, daí a importância de eu trazer uma visão psicológica, porque a ciência, diz Allan Kardec, sem dúvida se sobrepõe.
Na medida em que a ciência mudar um conceito qualquer e conseguir prová-lo, o Espiritismo a acompanha, porque o Espiritismo nasceu como ciência. Então a ciência psicológica tem provado que toda vez que lutamos contra um pensamento negativo, esse pensamento fica muito mais forte e robusto dentro de nós. É muito simples esse teste. Se eu disser aqui, todos neste momento não devem, em hipótese alguma, pensar em um jipe amarelo. Com certeza ninguém pensou. Se eu disser aqui 2 minutos sem pensar em um jipe amarelo, nós vamos contabilizar inúmeras vezes em que tentaram não pensar e pensaram, até porque só o fato de tentar não pensar já indica que pensaram. Não há como escapar. Então aquela teoria que quando dizemos assim, quando vier um pensamento negativo na sua cabeça, imediatamente substitua esse pensamento. Olha o perigo. Ele ficará mais forte. Todos devem aqui certamente já ter ouvido falar de uma doença mental chamada transtorno obsessivo compulsivo. Vem um pensamento obsessivo na cabeça, por exemplo, um pensamento de a pessoa estar contaminada, com as mãos sujas. O que é que ela faz? Ela corre para a pia e lava as mãos, e repete a ação, porque o pensamento é perturbador. Toda vez que ela tenta expulsar este pensamento, mais ele vem com força total. Portanto, qual deve ser então a estratégia para lidarmos com pensamentos negativos? Permiti-los, sem se envolver com eles. Deixar que eles venham. Pensamento é só pensamento. Nós, e essa é uma afirmação que talvez surpreenda algumas pessoas, nós não somos os nossos pensamentos. Nós não somos. Existe uma visão, muitas vezes, de que somos aquilo que pensamos. É necessário ter uma cautela quanto a isso, porque eu posso pensar, por exemplo, num momento de raiva, de que quero matar fulano, mas se eu não cometer a ação, se eu controlar o meu comportamento de modo a ir na direção de uma atitude saudável, apesar de ter pensado algo negativo, eu não sou aquele pensamento, eu sou aquilo que eu decido, porque pensamento vem a qualquer instante. Eu vejo, por exemplo, alguém passando na rua com uma blusa, digamos, roxa, um cabelo amarelo, uma calça cinzenta, um sapato lilás, e eu olho para ela e digo, meu Deus, mas que contradição, que roupa é essa? Como pode uma coisa dessa? Rapidamente, em seguida, eu digo para mim mesmo, Aldenir, que isso? Deixa a moça em paz, ela tem o direito de vestir o que quiser. Que julgamento é esse? Eu mesmo penso a respeito dos meus próprios pensamentos. Então eu não sou o que eu penso, eu sou o que eu decido ser
a cada instante. É isto que eu sou. Então, dentro da proposta A Disciplina do Pensamento, já quero trazer aqui a ideia, e essa ideia não é minha, é de uma proposta psicológica inovadora, muito recente. Toda vez que queremos nos disciplinar a não pensar negativamente, nós pensamos. E esse pensamento não nos deixa. Isso é preciso estar muito atento. Vejam que interessante. Nós estamos agora na época do Enem. E imaginem, será que algum candidato do Enem, na noite anterior à prova, sábado, a prova domingo, sábado à noite, existe algum candidato do Enem pensando assim: eu não vejo a hora do relógio tocar 5:30 da manhã, estou louco para abrir aquela prova, olhar aquelas questões facílimas, vou marcar quase de olho fechado, vou fazer todos os cálculos com maestria e vou olhar o meu nome naquela relação magnífica. É assim que a gente pensa? Não. Como é que a gente pensa? Meu Deus, não vai dar certo, não vou conseguir, vou chegar atrasado. A mente mente. Essa é a grande verdade. Então, como é que nós devemos trabalhar o processo evolutivo do campo mental? Em relação aos pensamentos, da seguinte maneira: quando vier um pensamento negativo, qualquer, por exemplo, não vou conseguir passar naquele teste, ou então, quando eu chegar naquela reunião, eu acho que as pessoas não vão simpatizar comigo, vai me dar um branco na hora da palestra. Esse era um pensamento meu antigo. E eu vou dizer como foi que eu trabalhei esse pensamento. Vou me colocar aqui, como se diz vulgarmente, na berlinda, né? Quando eu comecei a fazer palestras, exatamente em 1993, eu tinha verdadeiro pânico. Quando eu olhava as pessoas, assim como vocês estão aqui, o coração ia a 170. Hoje ele já ficou sem vergonha, já não acelera mais que 80. Então eu olhava as pessoas e dizia antes da palestra: vai me dar um branco, eu não vou conseguir lembrar. E aquela transpiração, aquele desespero, até que, com a logoterapia, que foi citada aqui, que é um modelo de terapia que eu aplico, uma terapia centrada no sentido da vida, tem uma íntima correlação, embora o autor desse modelo não tenha qualquer contexto religioso, essa modalidade de terapia tem uma íntima conexão com o Evangelho de Jesus. Por isso é que temos um programa Jesus e o Logos, de logoterapia. Logos é uma palavra grega que significa sentido ou espírito, tem as duas conotações. Então, eu aprendi com a logoterapia a utilizar uma técnica que vou ensinar hoje para vocês. Chama-se intenção paradoxal. O que significa isso? Desejar aquilo que se teme. É a melhor estratégia para lidar com a ansiedade.
Então os pensamentos na minha cabeça vinham dizendo: vai me dar um branco, eu não vou conseguir falar, eu vou esquecer o tema e assim por diante. Então, antes das palestras, eu passei a mudar a estratégia. Eu dizia: eu não vejo a hora de esquecer tudo. Na hora que eu chegar diante daquelas pessoas, eu quero que elas me vejam suar litros. E se melhor ainda puder acontecer, eu quero desmaiar na frente deles. Sabe o que acontecia comigo? Eu ria como vocês, porque o humor, é verdade isso, o humor é uma experiência espiritual. O humor é uma experiência que vem do espírito. A alegria de viver, rir, não da desgraça, mas achar graça frente às dificuldades. Somente a área espiritual pode fazer isso, porque a mente vai logo localizar um problema, mas o espírito, que é livre, independente, eterno, este ri até de si mesmo, se necessário. E eu comecei a rir de mim mesmo e dizia para mim: tomara que eu esqueça tudo. E lembrava de tudo, não transpirava, a frequência cardíaca normalizava, porque eu dei abertura para que as coisas acontecessem. Ah, é para desmaiar? Ótimo, vamos desmaiar. Uma vez uma senhora, no final de uma palestra, se aproximou de mim e disse assim: muito interessante esse tema que o senhor explorou. Eu queria comentar um pouco sobre a minha ansiedade. Posso? Eu falei: pode, claro. Olha, eu sou muito ansiosa. Do lado dela, uma amiga que a havia levado para a palestra. E ela disse: eu sou muito ansiosa. De repente, do nada, me vem uma sensação de que eu vou desmaiar, um pânico terrível. Nesse momento, ela disse para a amiga: não é fulana? A fulana disse: é. Ela disse: já está me dando, já estou com essa sensação, só de falar já estou passando mal. E começou a transpirar. Ela segurou o braço da amiga e disse: eu acho que eu vou desmaiar. E eu falei para ela: que interessante, eu gostaria de ver como é. Desmaie nesse momento então. Na hora que eu disse isso, acabou a sensação. Ela olhou para mim com total altivez e disse: o senhor está tirando uma onda comigo? Totalmente ereta, acabou o desmaio. Eu disse: de jeito nenhum, pelo contrário, é importante para mim ver como é desmaiar, eu gostaria de saber. Não, mas a vontade passou. Que interessante. É a intenção paradoxal. Na hora que eu disse desmaie, pronto, aquele mal-estar passou, logo veio aquela liberação de empoderamento, porque é o espírito se manifestando. A mente ficou secundária e o poder desafiador do espírito veio à tona, o posicionamento espiritual. Então, com o pensamento negativo, a mesma coisa. Quando você tiver um pensamento negativo, em vez de brigar com ele, diga para ele assim: ah, você chegou, que bom. Tome um chá aí na sala de estar da minha mente e depois vá embora, porque eu não tenho tempo para você, eu tenho muito o que fazer. E isso é verdadeiro. Nós, seres humanos,
Não somos o que pensamos, somos o que decidimos ser. O espírito humano, ele está na direção dos valores, do sentido da sua vida. E esse sentido da vida é o que Jesus chamou de o reino de Deus. Vejam só, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será dado de acréscimo. Isso é muito importante. Por quê? Que reino é esse? Este reino nada mais é do que o nosso estado de consciência moral. A consciência moral é um patrimônio humano, nenhum outro ser tem. A lei de causa e efeito, regente nos seres humanos, só existe para nós porque somente nós temos a consciência moral que norteia não o pensamento, o comportamento, a atitude, a decisão e a escolha. Porque pensamento chega e vai, uma lembrança qualquer vem e vai. Agora, quando eu tomo uma atitude, uma postura perante a vida, isto representa um campo de decisão em prol de um valor. Uma girafa nunca poderá fazer isso. Um elefante nunca poderá fazer isso. Somente o ser humano. Sendo assim, nós somos seres que decidimos. Nós temos o poder de identificar nas situações do cotidiano onde está o sentido de cada situação, aquilo que deve receber de nós a melhor resposta. Por exemplo, nós estamos hoje aqui. Imagine um grande número de pessoas aqui, todos nós, com um conglomerado de pensamentos negativos. Estamos chateados com alguém, aborrecidos no trabalho, insatisfeitos com uma situação qualquer, magoados com alguém. Entretanto, estamos aqui fazendo algo que vale a pena, que é saudável. É isso que diz quem somos. É a postura, a posição, a atitude, a escolha nobre. É isso que determina aquilo que realmente seremos no próximo segundo, no próximo minuto, e não o pensamento. Pensamento chega, pensamento vai. E qual é então o propósito da nossa existência aqui? Qual é o propósito de estarmos neste mundo? Temos duas visões para isso. Uma, a finalidade da reencarnação. Qual é a finalidade da reencarnação? Está lá escrito: expiação, esforço, aprimoramento, trabalho e suor para o engrandecimento do ser humano, do espírito. Essa é a finalidade da reencarnação. Mas qual é a finalidade de nós existirmos eternamente? Somos espíritos eternos. Qual é a finalidade do nosso existir? São duas: amar
e servir. É isso que determina a nossa transformação moral. Atitude, postura, direcionamento, na visão da psicologia espiritual, sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Amar e servir. Onde? No mundo, no ambiente, onde precisam de nós. Não tenham dúvida de que os transtornos mentais que hoje campeiam no mundo, particularmente depressão e ansiedade, eles existem, é claro, por inúmeros fatores. Fatores genéticos, psicológicos, neurobiológicos, ambientais. Há vários fatores para a presença de transtornos mentais no nosso planeta. Entretanto, esquece-se de um que é o principal. Qual é? Uma demasiada concentração em nós mesmos. Reparem como isso é verdadeiro. Nós somos criaturas que se concentram demais em si mesmos. A sociedade ocidental propagou essa mentalidade desde o início do século XX, sobretudo. Esta sociedade a que pertencemos propagou a ideia de que, primeiro, nós temos que cuidar bem de nós, para depois pensarmos nos outros. Primeiro, temos que amar a nós, para depois amarmos outras pessoas. Eu peço licença para discordar. Não concordo com esta teoria e vou me justificar naturalmente. Vejam, quando Jesus propõe a lei maior, onde encerram tudo que existe de conceito evolutivo, ou seja, toda a lei, todos os profetas se encontram dentro deste enunciado. O enunciado é assim: amar a Deus sobre todas as coisas e imediatamente contíguo amar ao próximo como a si mesmo. A lei soberana se inicia com amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa isso? Como é que a gente ama a Deus sem nunca tê-lo visto propriamente? Nós estamos aqui em meio a uma matéria. A nossa visão é limitada. E no mundo espiritual, a nossa visão continua sendo naturalmente mais ampla do que aqui, mas também limitada, em função do nosso processo evolutivo. Como é que nós amamos a Deus sem vê-lo, sem palpá-lo? É muito complexo. O que é que significa amar a Deus? É necessário um conceito. Caso contrário, tudo fica muito vago. Você ama a Deus? Ah, eu amo. Como? Eu oro, eu medito, mas isso é amar a Deus? O que significa amar a Deus? Eu vou traduzir na linguagem da psicologia espiritual. Amar a Deus significa perceber, identificar um sentido incondicional para a vida. Amar a Deus, numa linguagem própria, digamos, materializada, significa afirmar
indiscutivelmente o sentido que a vida tem, porque a vida tem um sentido incondicional. Ela é um fenômeno inteligente por si mesmo e nós estamos inseridos nela para cooperar, amar e servir. Mas a vida, que é Deus, é inteligente por si mesma. Nela existe uma inteligência universal, uma causa primacial, que nós chamamos Deus. Isso significa que é a vida que nos lança perguntas. Não somos nós que perguntamos para a vida. O nosso papel na vida é dar respostas. E esse é um dos grandes problemas do adoecimento humano. Nós queremos a vida do nosso jeito, e isso não é possível, nem que imploremos. A vida nunca será do jeito que queremos. Ela é que nos envia a matéria-prima, o tronco tosco, o bloco de madeira, e nós configuramos o material que ela nos envia da melhor maneira possível. Às vezes, por imprudência, jogamos esse material fora, perdemos oportunidades, mas quando podemos perceber a grandeza do que está inserido, dormindo naquele bloco de madeira tosco, e nós configuramos a estátua magnífica da nossa existência, aí aproveitamos à vontade. Produzimos beleza na matéria-prima que a vida nos envia para cuidar. Quem são essas matérias-primas? As pessoas, os nossos amados, os nossos irmãos desconhecidos com quem encontramos pelo caminho, as tarefas que aparecem diante de nós, os ideais que queremos elaborar, aperfeiçoar, construir, mas nunca em prol de nós. Tudo isso deve ser feito em prol dos outros, porque se for em prol de nós, transforma-se em egoísmo. A mão esquerda nunca deverá saber o que faz a direita. É uma metáfora para dizer o seguinte: toda vez que eu tomo uma postura no mundo, toda vez que eu adoto um comportamento, toda vez que eu faço um bem, o alvo nunca pode ser eu. Se for, este bem se anula. Não pode ser eu. O alvo tem que ser o mundo, a comunidade, as pessoas. Há uma frase de Allan Kardec que me marca muito dentro dessa teoria que eu estou trazendo. Ele diz: fora da caridade não há salvação. É verdade, sem sombra de dúvida. Não pode haver salvação sem praticarmos a caridade. Porém, eu estou cheio de porém hoje. Porém, o sentido da caridade nunca poderá ser a salvação. É preciso compreender isso, porque senão perdemos oportunidade. Fora da caridade, de fato, não tem salvação para nós. Isso é verdade. Mas, se alguém nos perguntar: para que você faz a caridade?
Se a resposta for para me salvar, então tem algum erro. Porque se for para me salvar, o ser humano que eu auxilio, ele é um usufruto meu para que eu fique bem. Ele é só um objeto. Se eu estiver aqui falando para vocês, para depois ganhar um bom lugar quando eu me for, quem são vocês? Alguém que eu utilizo para me dar bem. O sentido da caridade é a própria caridade. Ela se basta. Quando eu faço o bem, eu faço o bem pela coisa boa que o bem representa. Só por isso. E depois o que vai acontecer? Não interessa, Deus é quem sabe. Ele faz comigo o que ele achar melhor. O importante é, eu olho para o meu próximo e fico feliz quando ele está feliz. É isso que conta, é isso que importa. Caso contrário, eu anulo o bem que eu faço. É por isso que felicidade, quem não quer aqui ter felicidade? Eu quero. Todo mundo aqui quer. Entretanto, felicidade nunca poderá ser meta de vida. O objetivo das nossas ações nunca poderá sermos felizes, porque senão nós estamos usando as pessoas para nos sentirmos bem. Felicidade não é conquistada, memorizem isso. Felicidade não pode ser perseguida. Se ela for perseguida, é igual aquela bola que está no chão pulando, a gente pega, ela pula de novo, a gente bate, não consegue pegar, ela vai mais à frente, ela escapa de nós. A felicidade é dada na medida em que eu faço algo de bom por alguém, sem pensar nela. Ela vem naturalmente. Jesus afirmou isso. Deus, que tudo vê em secreto, vos dará a recompensa. Que recompensa é essa? A paz, a felicidade, a harmonia. Esses elementos não podem ser objetivo a ser alcançado. Eles são consequência do bem que eu faço, do amor que eu entrego naturalmente, sem cobrança, sem exigência, sem barganha. E nós temos muita dificuldade de fazer isso ainda. Certa vez eu cheguei numa livraria e entrei, uma grande livraria em São Paulo. Logo de cara me deparei com uma prateleira enorme assim, de imediato logo, escrito autoajuda. E eu comecei a folhear alguns livros que estavam ali. E naturalmente, como sempre, estava lá: ame-se, cuide de você, você é o seu patrimônio mais importante, você é que importa. Onde está escrito isso no Evangelho? Se alguém me mostrar, eu mudo de ideia. Onde está escrito no Evangelho sobre alto amor? Não tem. Podem procurar lá. Onde está escrito que nós devemos nos amar, cuidar de nós? É claro que devemos, mas não é a meta primacial. Eu só posso me amar se eu fizer algo por alguém. Eu só posso me amar se eu me esforçar por amar os outros, porque vejam, o que é o alto amor? O alto amor
é um olhar para dentro de nós, onde apreciamos a nós mesmos. Se nós nos voltarmos para dentro e não encontrarmos uma ação bondosa, uma recordação de amor a alguém, não nos lembrarmos de nenhum momento em que estendemos a nossa mão em favor de quem sofre, pensem como é que nós vamos sentir orgulho de nós. Como olhar para dentro e dizer, numa grande descoberta, eu sou filho de Deus, eu faço parte da vida, eu sou um ser eterno, eu sou merecedor, mas merecedor de quê? Só depois de fazer algo em favor de quem precisa. Nós só nos tornamos belos quando derramamos beleza nas ações que praticamos aos outros. Ninguém pode se amar sem estender a mão amiga. Não se iludam quanto a isso. Primeiro eu vou me preparar. Quando eu estiver preparado, eu vou na direção de ajudar o outro. Na hora que eu estiver com a minha autoestima elevada, preparada, vai ficar decrépito e não vai conseguir. Não vai conseguir, porque a autoestima verdadeira depende do quanto eu produzo de aloestima, estima ao outro, interesse pelo outro, pelo bem do outro. E aí, acabei mudando a rota, entrei na livraria. Cheguei lá, foi um desvio pequeno. A prateleira enorme, autoajuda. E aí fiquei folheando, lá veio o vendedor. Muito solícito, muito gentil. Posso ajudá-lo a procurar algum livro especial? Eu disse, não estou procurando assim nada em especial. Na verdade, eu estou um pouco confuso. Brinquei com ele, claro. Ele, confuso por quê? Porque eu estou vendo aqui autoajuda. Me fale uma coisa, eu disse para ele. Existe alguma prateleira aqui que esteja escrito livros que ensinam a ajudar? Aí ele ficou pensando, livros que ensinam a ajudar? Não sei. E eu acabei rindo, brincando e contei para ele um pouco dessa metáfora, né? Autoajuda, uma prateleira repleta. E aquela prateleira que deveria literalmente existir, guiando-nos como servir os outros, como ajudar as pessoas, não só a nós. Onde está? Não tem. Essa prateleira não existe. Entendem o que eu quero dizer? Essa mentalidade tem que mudar. Nós estamos neste mundo para amar, para servir. E quando nós nos concentramos demais em nós mesmos, quando paramos para nos fixar em nós, é quando nós adoecemos. O transtorno de pânico, por exemplo, é isso. O que é que a pessoa faz quando tem um transtorno de pânico? Ela conta o pulso, mede a pressão, verifica se está suando, observa se vai desmaiar, percebe se vai perder o controle. Ela fica num círculo vicioso em torno dela mesma. Agora reparem, pensem em uma mãe que tem transtorno de pânico e de repente começa a passar mal, está tendo um ataque de pânico. Ao mesmo tempo, ela vê o filho de 2 anos subindo no parapeito de uma janela no 5º andar.
A minha pergunta é: o que vai acontecer com esse pânico? Acabou. Por que o pânico acaba? Porque ela para de pensar nela, para de fiscalizar seus sintomas e foca no amor, na salvação do outro, na ajuda a quem precisa. Quando ela tirar a criança da janela correndo e acalmar aquela aflição de vê-lo ali, ela não voltará a ter pânico. Ou por um acaso vocês acham que ela diria assim: agora sente aqui que a mamãe vai ter um pânico? Não. Passou, acabou. Porque na hora que nós nos deixamos, na hora que nós nos abandonamos no bom sentido, para atender o mundo, as pessoas, as necessidades alheias e produzir felicidade em outros corações, automaticamente, sem nenhum esforço, iniciamos o terreno da nossa felicidade. Naturalmente. Não precisamos perseguir, não precisamos ir atrás, ela está ali. Na hora do bem, ela brota. É assim que devemos agir. Portanto, não nos preocupemos propriamente com aquilo que pensamos. Façamos da nossa vida um monumento de ações valiosas. Percebamos em cada situação do nosso cotidiano onde podemos deixar algo de bom, algo de concreto, algo que produz sorrisos, alegria. Percebamos, em vez de ficarmos preocupados com o que estamos pensando, preocupemo-nos em ir na direção dos valores que estão na nossa vida para realizarmos. E esses valores são categorizados de duas maneiras: a nossa capacidade de amar, ou seja, entregarmos-nos às outras pessoas. Quando eu vejo, por exemplo, pessoas que estão em terapia comigo, começam um relacionamento, chegam na sessão de terapia e contam: eu conheci uma pessoa muito simpática, olha, muito agradável, começamos a nos relacionar. E eu digo: puxa, mas que coisa maravilhosa, que conquista fantástica, fico feliz por você, que bom. E a pessoa diz, como já aconteceu: doutor, não seja ingênuo. Quase que eu troquei de poltrona. Não seja ingênuo. Eu digo ingênuo por quê? Daqui a pouco isso aí acaba. O senhor sabe que as pessoas são volúveis, as pessoas são frágeis, os relacionamentos não perduram, eu já estou me preparando para o pior. A mentalidade é essa. Nós não conseguimos mais nos entregar, amar, apostar naquilo. Esse valor de vivência nós perdemos. Hoje as relações, quanto possível, são na base da desconfiança. Eu vou, mas se não der certo, já estou preparado. Essa é que é a mentalidade. Lutamos para nos defender do relacionamento, em vez de lutar para que ele prospere, brilhe, cresça com confiança. E quantos dizem: mas como confiar? A qualquer momento nós podemos ser traídos. Mas por que essa mentalidade? Se formos traídos,
O problema não é nosso, o problema é do outro. Ele é que perdeu a oportunidade. Às vezes eu vejo pessoas no tratamento psiquiátrico, jovens, 17, 18 anos, vêm de uma internação psiquiátrica. E por quê? Porque tomaram 20 comprimidos de várias substâncias para morrer. E por que queriam morrer? Porque o relacionamento acabou. O parceiro terminou a relação, ou ele foi encontrado com uma outra pessoa se relacionando aí de forma escondida, escusa. E aí a moça toma 20 comprimidos. É claro que eu compreendo o que aconteceu. Claro que entendo. Meu papel é entender e acolher, sem sombra de dúvida. Mas meditem comigo. Ela passou o relacionamento inteiro, íntegra, leal. Ele teve o relacionamento extraconjugal. Ele cometeu o delito, digamos assim. E ela que quer morrer? Não tem sentido. Ela deveria olhar para si própria e naturalmente estar triste, claro, mas íntegra, orgulhosa de si e dizer: graças a Deus, o comportamento não é meu. Eu permaneço íntegra, leal e justa. Era isso que ela deveria pensar, mas não. Ela se acha um lixo por ter acontecido aquilo, que ela não tem responsabilidade, e ela que tenta se matar. Vejam que interessante. Então é necessário aprendermos a nos entregar, amar, confiar e ao mesmo tempo servir desinteressadamente. Vale a pena fazer isso, apesar dos pensamentos negativos, daqueles pensamentos perturbadores. Como é que a gente se livra deles? Deixando eles onde estão, na mente, enquanto nós, com a mente aqui, vamos fazer o que é importante, vamos fazer o que é vital. E para concluir, então, no nosso horário preciso, no horário que me proporcionaram, eu vou deixar aqui para concluir a respeito de pensamentos, como nós devemos lidar com eles. Então, uma metáfora final. Nós estamos aqui diante de um auditório. Vamos dizer que eu comecei a palestra e alguém entra por ali e as cadeiras estão todas ocupadas, todas. Não há onde a pessoa sentar. E ela está ali na porta, querendo acompanhar a palestra. Ela chegou 2 minutos depois de eu começar. E não há lugar para sentar. Então ela encosta naquela parede branca ali e pensa: puxa vida, cheguei atrasada. Não tem onde sentar, estou olhando aqui, não tem cadeira alguma. E agora, hein? Que coisa! Vou ficar em pé aqui até o final? Não é possível. Bastava uma cadeira simples, um lugar tranquilo, um lugarzinho para eu sentar já estava suficiente. Isso que ela pensou faz ela sentar? Não. O que é que ela precisa fazer? Chegar para algum organizador e dizer: você me consegue uma cadeira? Pronto. Agir, atuar, decidir. É isso que temos que fazer. Pensar demais não auxilia em nada. Então, meditemos sobre isso e façamos nesta vida o que é importante. Paz e luz a todos nós e muito obrigado.
Agradecemos muito ao Denis, obrigado por ter aceitado o convite e por nos proporcionar com tantos temas para reflexões. Muito obrigado. Paramos por aqui ou vocês querem música? Música? Então vamos convidar ao palco mais uma vez o grupo musical Em Busca da Paz. Do álbum Contador de Estrelas, de Fábio Júnior, A Gente Colhe o que Planta. Agradecemos a oportunidade de participar da 26ª Semana Espírita, aqui de São Bernardo, Diadema, e encerraremos com um agradecimento. Kardec, obrigado. De onde vim, porque estou aqui.
que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim divulga a fé que obrigado pelo Espiritismo, por ter denunciado pelo Espiritismo, e a vida dedicado ao Espiritismo. Kardec obrigado pelo Espiritismo. Kardec obrigado pelo Espiritismo. Obrigada, boa noite. Muito obrigado ao grupo musical Em Busca da Paz. E agora, encaminhando para o encerramento, nós convidamos mais uma vez para continuarem acompanhando a programação da 26ª Semana Espírita, que se encerra amanhã, no mesmo horário. Gostaríamos de agradecer todas as casas espíritas de São Bernardo e os seus representantes que estão unidas para esse evento, e hoje em especial para o Centro Espírita Caminho da Verdade, para o Grupo Espírita Bezerra de Menezes e também ao Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho, porque são os responsáveis pelo evento de hoje. E sempre aquele agradecimento muito especial para o Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho por ter aberto suas portas para receber esse evento, por ter preparado toda a estrutura com tanto carinho. Tem muita gente trabalhando aqui, viu, pessoal? Para que isso acontecesse. Tem alguns rostos que aparecem, mas tem alguns rostos escondidos por aí. Está todo mundo trabalhando muito para que esse evento tivesse acontecido com tanto carinho. Nós agradecemos muito. E lembrar também para seguirem o canal da USE no YouTube. É muito importante a divulgação do conhecimento, das informações. Então visitem lá o canal da USE no YouTube. Sigam o canal, aperta lá o sininho, porque isso fortalece, né? O canal vai ficando mais forte, vai alcançando mais pessoas, e assim nós vamos contribuindo com a doutrina espírita e com o movimento espírita como um todo. Convidamos agora então para a prece final a Sandra Regina, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Por favor. Boa noite a todos. Então, aprendemos tanto sobre os pensamentos, vamos então agora direcionar os nossos pensamentos, as vibrações. Vamos assim, relaxando, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos e nos colocando à disposição junto aos nossos mentores, a espiritualidade presente, para que possamos vibrar, intencionar nossos sentimentos ao nosso planeta, para que ele seja envolvido em amor, em luz, em paz. Vamos vibrar ao nosso país, para que seja envolvido pelos bons comportamentos dos brasileiros, com respeito, civilidade, com ordem. Vamos vibrando a todos os doentes da alma e do corpo, para que possam receber o seu lenitivo, o bálsamo amoroso para as suas aflições, para as suas dores. Vamos deixando uma vibração específica ao trabalho das equipes do Dr. Bezerra de Menezes, que é efetuado às 22 horas.
e aonde houver necessidade nesse momento. Assim, Senhor, pedimos a permissão para vibrarmos a esse lar de bênçãos que nos acolheram, aos nossos lares, a todos que lá deixamos, para que possamos levar melhores vibrações, e a nós mesmos, para que voltemos em nossos lares em segurança. E assim agradecemos toda a espiritualidade maior, todas as equipes de proteção, todos os mentores envolvidos nessa organização, a nossa Mãe Maria de Nazaré, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus os glorificando mais uma vez. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos devedores. E não nos deixe cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Sandra, por sua prece e seu envolvimento. Então, vamos dando assim por oficial, encerrado os trabalhos de hoje, convidando todos para comparecerem amanhã e lembrando que aqueles que descerem por essas escadas vão ter acesso à cantina e as nossas amigas prepararam lá umas coisinhas com bastante carinho. Até amanhã.